dia a todos, aqui é o Ricardo Venturi fazendo mais um Conexão da Saúde. A ideia é a gente fazer um bate-papo aqui para entender um pouco mais sobre as questões da saúde no Brasil. Eu estou aqui com o Dr. Elias Rosa, ele é advogado e representa aqui o Conselho Médico de Lauro de Freitas, né? E vamos falar um pouquinho aqui sobre a saúde suplementar no Brasil, né? A questão da judicialização, como o impacto da judicialização causa na saúde suplementar brasileira, né? Doutor Elias, bom dia, tudo bem? Bom dia Ricardo, bom dia a todos. A gente sabe que há uma demanda crescente, né? Desde 2007 até mais 2015 tem um aumento de 329% nesses casos de judicialização brasileira, né? Além de ter um aumento ali, mais ou menos representar quase 50%, ser o caso de negativas, né, de materiais OPME, alguns medicamentos, né? Isso aumenta muito mais do que em relação ao aumento de plano, que dá mais ou menos em torno de quase os seus 30%, né? A gente queria ouvir um pouquinho da sua voz, como isso impacta, né, dentro do lado da operadora, que a gente sabe, né, esse impacto, quanto que causa, né, a judicialização, né, que representa quase 1,2 bilhões, isso num ano, né, quanto para o lado do beneficiário, né, que tem essa negativa, tem esse atraso de receber o medicamento, entra todo com esse trabalho, todo esse processo, né? Como que isso funciona? Para a gente entender um pouquinho mais para os nossos convidados. Então, Ricardo, o que acontece hoje na judicialização brasileira é algo surpreendente. É a área que hoje mais cresce no direito médico, que é o direito médico, o direito da saúde. Uma vez que a judicialização, como você bem pontuou, tem uma tendência de crescimento anual. Para esse ano já, cerca de 20% até 22% numa margem crescente. É impressionante como a judicialização do contexto médico, do contexto da saúde de um modo geral, tem sido agregada a cada ano que passa. A verdade é que eu tenho hoje trabalhado muito no sentido de desenvolvimento exatamente nessa área, porque a gente atua hoje atendendo ao médico e atendendo também ao paciente médico, aquele que trata da necessidade do plano de saúde. Isso para nós aqui é de suma importância, ter um entendimento numeral, essa questão da amplitude das ações de modo geral. Certo. Nesse caso, por exemplo, o médico ele faz sempre um pedido, né, ou de um medicamento ali, né, para fazer um tratamento, mas às vezes no caso da operadora, eles estão cobertos, mas estão cobertos para fazer um outro medicamento de uma outra marca, né? Como isso pode suceder? Como que isso acontece do lado do beneficiário? Como que ele deve tratar isso? Isso é muito importante observar, principalmente no julgado de setembro agora. A 72, ADI 7265 foi julgada agora, trazendo um espectro de rol taxativo. Era aquela discussão, né, se o rol era exemplificativo, se o rol da ANS era taxativo, e definiu-se que ele é, sim, de fato, um rol taxativo. Entretanto, abre-se precedentes para algumas possibilidades. Nesse contexto de possibilidades é que aí atua um profissional específico da área. Não dá para ser um advogado genérico, porque não se comporta mais dentro do espectro do direito da saúde um advogado generalista, porque senão ele não vai atender às necessidades. Aí questão, Ricardo, que é extremamente importante conhecer o rol da ANS e entender a voz do cliente, do paciente, que é trazida pela voz do médico, é o médico quem direciona. Porém, a gente entende claramente de que existem forças dúbias no sentido de que a prescrição médica seja taxativa, e agora não pode ser mais. Nossa, isso é muito importante, né? Porque a gente sabe também que algumas operadoras aplicam inteligência artificial, né? E eu acho bastante importante a gente até comentar essa parte da inteligência, né? Que consegue prever, né? Existem alguns motores que a gente consegue prever qual é a possibilidade
daquela NIP virar um processo de judicialização, né? Uhum. E isso acaba reduzindo muito os gastos da operadora, né? Porque a gente sabe que todo o gasto da operadora sempre se reflete para dentro do plano de saúde, aumentando sempre o valor, né? Isso é importante, porque, que nem você comentou, né? A voz do médico, né? Ele descreve ali, e tem o caso do advogado ser um advogado que também conheça essa parte da saúde, que também, se pegar um advogado que ele não conhece, ele não vai entender todo esse rol, todas essas tratativas que a ANS possui. Verdade. A questão maior em relação a esse contexto das inteligências artificiais, que elas estão sendo muito disseminadas no aspecto do direito, né? Isso é muito objetivo, até porque em todas as áreas do direito você vai ver a inteligência artificial campeando. Por exemplo, nos escritórios de advocacia você tem as inteligências artificiais, os chats, que hoje são os mais usados dentro dos escritórios. Existem também outras ferramentas, mas os principais, por exemplo, é o chat mesmo, que vai trazer uma dinâmica para o escritório, mas só que numa outra ponta o judiciário também está utilizando. Sim. Principalmente para fazer um juízo sobre aquela situação. São sentenças recorrentes. O contexto que muda é o cliente, a sua fundamentação fática muda, mas a necessidade é a mesma. Quem precisa de uma cirurgia cardíaca já se tem como referência uma outra cirurgia que já aconteceu, né? O indivíduo tem algumas comorbidades exatamente por conta das suas questões pessoais, mas é a mesma comorbidade que já foi atendida lá na frente. Maravilha. Então nada mais interessante do que a inteligência artificial auxiliar, ajudar. Ela não vai definir ainda o direito. Não. Você não vai tirar o juiz e colocar lá um robô para poder dar a sentença, mas ela é extremamente importante hoje, dando um caminho, direcionando até para se entender se aquilo ali é direito líquido certo ou aquilo há uma probabilidade de ganho ou de perda. Maravilha. Isso acontece em algumas operadoras, né? Sistemas de autorizações, que você pode aplicar um sistema onde ele já define, né, se o medicamento ou os materiais, né, alguma prótese, alguma coisa do tipo, sim. Né, já é a chance, né, de estar dentro do contrato, ou então a probabilidade de judicializar depois que entra numa NIP é grande, porque já analisa quem é o juiz, quem é o advogado. Isso. Então, compensa muito mais a operadora já pagar do que entrar e vamos ser sinceros, isso é um prejuízo tremendo para o lado da operadora, verdade. Como um prejuízo tremendo para o lado do beneficiário. Exatamente. Todo esse processo de descarte, no momento que ele está tão flexível, né? Está tão fragilizado, a vida se tornou dinâmica, né? Exato. Né? E com essas ferramentas termina ajudando a esse dinamismo. Você está falando uma coisa que é extremamente importante observar, que às vezes caiu naquela vara ali, o juiz que opera naquela vara, ele tem uma recorrência também no seu entendimento. Você vai ver, X reais que ele vai colocar como sentença, na primeira sentença, na segunda sentença, naquilo que for similar, ele vai dar aquele valor de indenização, seja moral, no caso, que é o principal nesse sentido, e o dano material, que seja em relação à fundamentação fática daquilo que foi gasto pelo paciente em si. Isso é fato. E o paciente, no momento que ele entra com essa NIP, ele já consegue receber o seu tratamento, o seu medicamento, no momento que ele já entra, ou ele tem que esperar todo esse processo em trânsito julgado? Normalmente, se há uma necessidade emergencial ou urgência, aí normalmente o advogado vai entrar sempre fazendo um pedido de tutela. É uma tutela de urgência, uma tutela de emergência, né? Ele já vai precisar entrar com isso, né? Exatamente, já faz dentro da petição. É julgada essa tutela inicialmente, para depois entrar numa sentença propriamente da petição, da petição de um modo geral. Só para ter um entendimento, sem juridiquês aqui, são dois pedidos. O primeiro é como se fosse um pedido aparteado.
certo? Uma parte. Primeiro, excelência, julgue essa questão. O cliente está precisando de uma cirurgia e ela se mostra emergencial. O juiz tem que julgar aquela questão. E existem também, claro, existem os juízes que percebem que aquela possibilidade ali traz a outra parte para poder trazer também suas considerações. E aí ele vai fazer uma equiparação e dizer, eu vou dar sentença favorável ou desfavorável. Tem isso também. Ele não vai dar de pronto. Dependendo da situação, se a situação de fato é de emergência, ele nem vai ouvir a outra parte. Se faz, depois julga. Pode acontecer, inclusive, de uma tutela de urgência ser atendida, mas depois o cliente tem que pagar ela e não o plano de saúde. Isso é muito importante observar. No caso do beneficiário perder a ação por completa. Né? A inicial está ali pela necessidade da vida humana, que ela salta na frente de todas as situações, o plano vai lá, cobre, mas depois pode ser que ele tenha a perda, o perdimento. E aí o que acontece? O plano aí, na recorrência, melhor dizendo, recurso feito pelo plano, ele vai e consegue derrubar aquela liminar inicial, mesmo já tendo sido paga. Vamos supor aqui que o plano precisou gastar 20 mil reais para que essa cirurgia fosse feita. E ela faz, e o plano cobre. Só que lá na frente se mostra que a sentença é favorável ao plano. Esses 20 mil reais vão ter que voltar para o plano. E quem vai pagar? Por isso que é importante um advogado que conheça toda essa parte de saúde suplementar. Exatamente. Né? Porque senão, você pegar um advogado que não tenha toda essa carga, todo esse conhecimento, né? Às vezes o beneficiário não vai saber e vai acabar entrando com uma NIP, uma judicialização, depois vir ali, achando que vai ganhar com certeza. É isso aí. Né? E às vezes pode ser que a recorrência vire para a relação do plano. E aí, além de todo esse desgaste, né, com o medicamento, ainda a conta volta toda para o beneficiário. Verdade. Ricardo, tem uma questão muito importante que vale a pena ressaltar aqui. Existe, como você mesmo pontuou, a questão da recorrência. E automaticamente, nessa recorrência, o plano já pode saltar na frente entendendo de que isso é direito líquido e certo, e ele não vai precisar ficar discutindo. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai convocar a outra parte para um acordo, que é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Porque assim, de repente você não vai manter a judicialização, resolve ali de uma forma objetiva com a parte recorrente, né? E a requerida no caso o plano de saúde, a recorrente que seria a parte que recorre, que é a autora, e automaticamente se mostra mais vantajoso, mais proveitoso de repente fazer um acordo judicial, que pode ser feito extrajudicialmente e apenas homologar dentro da esfera judicial. Apenas isso, que resolve de uma forma bem objetiva. Maravilha, por isso, mais uma vez, ressalto, né? Inteligência artificial dentro das operadoras é algo que está presente cada vez mais e é importante essa implementação. É isso aí. Porque aí o plano já salta na frente, como eu disse, né? Ele observando aquela situação ali, ele já entende, olha, isso aqui a gente não vai levar. Então é melhor levar, pagar menos do que chegar lá na frente e ter um gasto muito mais elevado. 1,2 bilhões, né? É muito dinheiro. Hoje é cerca dos ganhos das operadoras de um modo geral, cerca de 10% a 12% só de judicialização. É muito alto. É muito alto. Muito alto. É muito dinheiro. A gente verificou que até 32% é referente a medicamentos. Olha muita coisa. Imagina. Maravilha. Agora, os gastos com cirurgias, com reparações, é muito complicado. Muito mais vantagem antecipar-se para resolver. Maravilha. Muito obrigado, doutor Elias, por esse bate-papo. Vamos ter próximas conversas com outros especialistas aqui na Conexão Saúde, sempre trazendo para vocês informação, né, esclareza e objetividade nos assuntos. Muito obrigado, doutor Elias. Meu amigo. Sucesso. Foi um prazer estar com vocês aqui. Até mais. Obrigado, gente. Até mais.